Eu passo a palavra ao relator para que ele inicie suas considerações e questionamentos. Sim. Boa tarde, dona Beatriz. Boa tarde. Cumprimento também os meus companheiros vereadores, mais um dia e mais uma vez aqui nesse plenário, realizando uma das CPIs mais importantes da história da nossa cidade. Cumprimento também a quem está nos assistindo pelas redes sociais, pela TV Câmara, Facebook, Instagram. E quero iniciar, dona Beatriz, fazendo uma pergunta à senhora quanto à empresa. Se a senhora puder explicar de forma muito sucinta o que realmente a senhora faz dentro da empresa, qual é a função administrativa dentro da empresa, e se a empresa vem atendendo todos os indicadores de qualidade que está previsto no nosso contrato. Então, eu faço parte da administração da empresa, né, são as tomadas de decisões, e sim, a empresa vem atendendo a operação com a qualidade possível, até porque a gente vem enfrentando o momento da pandemia, o que realmente tirou a condição da normalidade da operação. Então, a senhora acha que a empresa que a senhora é proprietária atende todos os indicadores de qualidade previstos no contrato? A gente atende. Questão de tecnologia embarcada, sim, manutenção na preventiva. verdade, o que acontece, né, vereador? A gente tinha todos esses equipamentos, os equipamentos, inclusive, estão embarcados, né, ainda. Havia uma necessidade de renovação do parque de equipamentos, e a pandemia realmente desequilibrou o caixa da empresa de uma maneira realmente impactante, né? E tão logo esteja os valores que foram constatados em perícia judicial recompostos no caixa da empresa, tudo isso vai estar funcionando normalmente. Ok, então vamos iniciar desde quando começou o processo. A senhora participou de forma ativa na assinatura do contrato, na participação da licitação? A senhora tem conhecimento daquele momento? Tenho conhecimento do momento. Tá, o sistema de outorga, a senhora consegue falar um pouco melhor de como ocorreu essa questão da outorga? A outorga? Isso. Então, o contrato estava sendo finalizado, né, naquele ano de 2011, ao qual tinha uma lei federal que tinha que ser apurados os valores de desequilíbrio aos quais foram apresentados ao município. E depois foi ajuizada uma ação com esses valores. Foi ajuizado, né? O município, acredito que o município fez os cálculos, né? Fez uma checagem dos cálculos e em contrapartida, fez uma proposta de acordo para esse valor, de uma maneira que ficasse mais econômico para o município, né? Um acordo judicial. Ok. Em 2012 já ouvia a mesma história de hoje, que é a questão do desequilíbrio. Sim. Foi feito um planejamento. O planejamento que foi feito, ao que consta, vamos tirar a pandemia, que ninguém previa, de fato, o que ocorreu na pandemia. Vamos remover isso da história. Mas, de 2012 até o início de 2020, sabendo que já existia um desequilíbrio financeiro, a senhora consegue me dizer o que ocorreu em 2012 que teve o desequilíbrio, que vocês já tinham uma ação, e o que ocorreu até 2020 que também tinha o mesmo desequilíbrio? Quais foram os fatores preponderantes para haver aquele desequilíbrio em 2012 e em 2020 também haver um desequilíbrio? Bom, então, o setor, né, de maneira geral, passou a perder passageiros, né? Então, o contrato modulado em 2012, ele teria retorno do investimento a partir de 2020, porque o investimento inicial da frota acontecia lá em 2012. Mas em 2020 não teria que alterar a frota? Não, então, aí que eu quero chegar, vereador. O contrato vai se pagando porque ele consegue pagar. Naquele momento, ele pagava todos os custos previstos na planilha, mas ele começa a comer o pedacinho do reinvestimento. A depreciação do veículo, que tem que ser reposto em 10 anos, ele não paga, porque você perdeu o passageiro e perdeu receita. Então, tudo bem. Mas eu quero entender o que aconteceu em 2012 e o que aconteceu em 2020. Em 2012, tinha um processo de desequilíbrio por conta dos passageiros que não utilizaram. Foi feito um planejamento. A minha dúvida é o seguinte: esse planejamento era fidedigno?
Porque hoje existe um rombo nas contas referente ao desequilíbrio financeiro. Sendo bem claro com a senhora, sim, sem meias palavras. Esse planejamento não previu que o mesmo desequilíbrio que aconteceu lá atrás, que vocês tinham um processo milionário contra a prefeitura, iria acontecer até 2020 para surgir outro processo milionário? Esse planejamento previu ou não? Não, o planejamento, a partir do momento que a gente entrou numa proposta, que o município está entregando uma quantidade de passageiros, está fazendo uma previsão de faturamento ao longo do tempo, e que se perder o passageiro e o município não toma as medidas para ajustar isso, não cabe à empresa a buscar uma maneira de racionalizar isso, porque quem tem que cuidar disso é o poder concedente. O poder concedente teria que estar acompanhando e revisando para que os índices do edital tivessem ano a ano sendo acompanhados. Então a senhora confirma que o mesmo erro que aconteceu em 2012, um suposto erro que aconteceu em 2012, que afetou o transporte coletivo e um processo milionário de desequilíbrio financeiro, aconteceu até 2020? Sim. Nada mudou? O cenário é um cenário outro, porque a partir de agora a gente tem um contrato, né, e as regras estabelecidas exatamente no contrato. O que acontecia antes? Antes, o setor, de maneira geral, tinha permissões mais simples, né, que não tinha um edital prevendo o retorno exatamente do investimento. Agora, a partir de 2012, a gente tem um cenário que a prefeitura disse qual era o retorno do investimento. Antes, a gente tinha problemas que não era dado tarifa, era represar a tarifa. A partir de 2012, a gente tem um cenário estabelecido pela prefeitura de compromisso de retorno de capital. Ok. Eu pergunto muito sobre isso, porque até hoje fala-se que não houve fiscalização por parte de nenhum gestor que passou até agora. E eu quero saber o porquê que não houve. Por que não houve essa fiscalização? Sei que esse tipo de pergunta a senhora não precisa responder, porque não é a senhora que fiscaliza a senhora mesmo, é a prefeitura. Eu quero saber qual que é a relação da senhora e da família da senhora com os políticos da cidade. Não temos relação nenhuma. Tem certeza? Absoluta. Vocês nunca participaram de nenhum processo eleitoral? Não. Em forma alguma? De forma alguma. A senhora tem certeza? Absoluta. A senhora é testemunha? Sou testemunha e tenho certeza. O doutor Gilvan pode lhe orientar que falso testemunho é crime. Sim, mas eu tenho certeza. Tem certeza absoluta? Absoluta. Vocês nunca tiveram nenhum tipo de relação? Nenhum. A empresa São Jotur nunca teve com nenhum político da cidade? Nunca. Tudo bem. Só para complementar, a tua família chegou a fazer um tipo de doação eleitoral? Nunca. Tem certeza? Absoluta. Olha, que se a senhora estiver mentindo, a senhora vai responder por isso. Tenho certeza. Tá bom. Eu vou seguindo com as outras perguntas, os outros vereadores também irão fazer. Peço que refresque bem a memória. Sim. O cenário que você tinha de projeção de usuários, por isso que esses números. Vendeu uma ideia, você chegaram a uma matéria e depois esse cenário mudou várias razões. Decréscimo, mas não foi uma coisa que já está passando. Tudo bem. É porque o que consta para a gente até o presente momento que havia uma relação muito próxima com os políticos da nossa cidade. Não. Não, esse é o que consta até em documentos, depois vai ser apresentado. Que é uma relação, seja ela de consumo ou não. Havia uma relação, houve uma relação, e a gente precisa entender o porquê que existiu, dona Beatriz, uma empresa que elaborou um planejamento supondo uma previsão de 1.400.000 passageiros dia dentro da nossa cidade, e que praticamente isso nunca aconteceu. Então, dia após dia, isso foi caindo. E o que acontece? Quem foi o maior prejudicado em toda a história? A senhora vai me falar que foi a empresa. Não, mas eu foi digo o passageiro, o município, a não, empresa, a prefeitura. O passageiro porque não teve o serviço prestado de forma correta, mas quem vai ter que pagar essas ações milionárias que as empresas entram contra a prefeitura é a prefeitura e os munícipes, que vão ter que pagar as ações milionárias que existem. Não é? A empresa, em momento algum, vai deixar de ganhar alguma coisa, porque ela já ingressou com uma ação em 2012 e agora tem uma outra ação correndo. Então, a empresa não vai perder dinheiro. Agora, eu quero entender por que foi feito um planejamento com números superiores e agora as empresas estão alegando esse déficit, essa defasagem.
É isso que nós estamos investigando. Por que não houve fiscalização? Ou se houve fiscalização, eu gostaria que a senhora me falasse. Não, sim, sempre teve fiscalização. Eu quero entender. Porque até então, hoje é a nossa 33ª reunião, e não teve uma pessoa aqui que falou realmente tinha uma fiscalização ativa. Por que não tinha? Era falta de omissão? O que era? Por que não teve? Por que chegou nesse patamar? Por que as empresas realmente não têm condições e não têm uma vida financeira saudável? Ou supostamente não têm uma vida saudável? É isso que nós precisamos entender e indicar a solução. Por isso eu pergunto para a senhora, a empresa da senhora já participa do transporte coletivo na nossa cidade já há décadas. Assim como a outra empresa do lote 1. Por que outras empresas não podem participar? A outorga, o sistema de outorga, ele ajudou a questão da livre da disputa entre as outras empresas? A questão da outorga, ela não inibiu outras empresas a virem participar? Por que outras empresas não participaram da licitação? Por que só a Autoviação São José e a Autoviação São Jotur e uma terceira empresa que depois desistiu participou da licitação? Essas são as perguntas que nós temos que achar as respostas. Por que não houve outras empresas? Por que sempre são as mesmas empresas que prestam serviços para a nossa cidade? A senhora entende? Entendo. Se a senhora até tiver uma opinião sobre isso e quiser nos falar, fique à vontade. Eu não tenho uma opinião para colocar, a não ser que a questão da outorga é uma situação que acontece nacionalmente, né? Que não, do mesmo jeito que a gente poderia ter passado esse crédito para uma outra empresa, a gente poderia não ter participado do edital e ter recebido o valor, né? Ok. E referente a esses processos que a Autoviação São Jotur tem contra a prefeitura sobre o desequilíbrio, nós precisamos entender, outras pessoas já falaram que esses valores seriam para a renovação da frota. A senhora concorda com isso? Que esses valores, se porventura comprovado no processo judicial, que a prefeitura vai ter que indenizar a Autoviação São Jotur, o direcionamento desses valores vai ser para a renovação da frota ou não? Para a frota e para colocar em ordem os tributos que estão em aberto. Os valores, exatamente o que está faltando é para pagar INSS e FGTS que está atrasado? Atrasado no período da pandemia. Antes da pandemia não estava atrasado, né? Ok. Mas esses valores são para quitar esse tipo de... Sim, porque foram esses valores que foi uma forma da gente estar trabalhando até agora, né? A questão, continuando, porque a princípio o que consta aqui, um grande problema é o desequilíbrio financeiro. Vocês não estão prestando serviço de qualidade para a população. Isso não é um julgamento meu. Isso é o que é nítido, que é notório, qualquer um pode ver. Os ônibus não estão com qualidades. Tem 36 veículos numa planilha. Dos 36 veículos, quando nós fizemos a nossa visita em loco, 10 veículos não tinham a menor condição de rodar. Eram veículos que estavam num canto da garagem, posso usar o termo da palavra abandonados, abertos, pneu faltando pneu, faltando caixa de câmbio, faltando motor de arranque, enfim, uma cena muito triste nós vimos lá. Então, quais eram as ações que a prefeitura poderia realizar para que isso não acontecesse? E também seguindo para a publicidade. Tá, então, primeiro, o que a prefeitura poderia ter feito para não chegar nesse ponto, principalmente da pandemia? A primeira situação que ela poderia ter feito era não ajuizar uma ação para que fosse operado com tabela de sábado. Ela poderia ter feito um planejamento que tivesse uma Dona oferta... Beatriz não tinha outra solução. Eu não estive com a gestão, não me elegi com eles, mas como cidadão eu vejo que não tinha como não manter o mínimo de frota necessário. Muito se falava assim... Não, eu não estou dizendo que não fosse. O que eu quero dizer é que a tabela de sábado não era uma alternativa que fosse boa, por exemplo, para a área rural. E qual que era a melhor tabela? Normal? Não, eles teriam que ter feito uma tabela alternativa, como eles fizeram um decreto. No decreto, eles fizeram um decreto que estava lá que as tabelas deveriam ser alternativas. Eles deveriam ter refeito tabelas e fornecido para a empresa tabelas que fossem mais apropriadas para o momento pandêmico, mas que pudesse ter uma elaboração com menos impacto de custo. E a empresa, a prefeitura, em qualquer momento, pela lei da licitação, pela lei municipal 1617, pela lei das concessões e pela lei da mobilidade, todas elas prevêem que, em casos extraordinários,
O poder concedente, em caso de... Como é que é o nome, Giovana? De exceção, no caso de exceção, o município poderia ter feito o aporte desde o início, como Curitiba fez desde o primeiro dia da pandemia. Curitiba não sofreu nenhum problema, porque a prefeitura, com os vereadores, trataram o transporte para que ele funcionasse 100%, né, enfim, com a quantidade de carros que eles determinaram, mas com um aporte mensal da prefeitura para que isso não ficasse desequilibrado. Senhor presidente, questão de ordem. Só para ressaltar, já está previsto no contrato de Curitiba o subsídio para a operação como um todo. Algo que não é previsto no contrato de São José dos Pinhais. Ok. Então, seguindo também essa questão da... Aqui não tem o contrato, não está previsto. Embora não tenha contrato, as legislações prevêem, não é perguntado. Quer falar alguma coisa? Não. Tudo bem. Então, com a retirada dos colaboradores da operação, o que isso representou na operação como um todo? Na operação como um todo, ele teve uma redução de valores em 12% da operação. E o que reverteu esses 12%? Para onde foi? Qual o destino? Baixou a tarifa. Baixou a tarifa. E se existia um desequilíbrio financeiro, era necessário baixar a tarifa? Ou naquele momento não tinha um desequilíbrio financeiro? Aquele momento era uma forma de tentar conter o que estava percebendo que estava começando a baixar de passageiros, que foi em 2015. A senhora não concorda comigo que as pessoas estão deixando de utilizar o ônibus pelas péssimas qualidades e condições dos ônibus? Eu acho que a condição, quanto melhor a condição e quanto a gente tiver um equilíbrio que a gente possa ofertar, a gente é totalmente favorável. Tanto é que, ao longo da história da São Jotur, nós sempre investimos em ônibus novos e nos deixa realmente insatisfeitos, enquanto operadores, chegar em 2019 e perceber que a rentabilidade do negócio não veio a contento para a gente poder fazer a renovação que era esperada pelo contrato no início de 2012. Porque a São Jotur sempre trabalhou com veículos novos. Ok. Recentemente nós tivemos uma greve dos funcionários e muito nos preocupa que essa greve seja algo patronal para forçar a prefeitura a efetuar os pagamentos. O déficit que havia era para renovar a frota ou realmente era para arcar com a folha de pagamento? O déficit? Isso. Nesse momento, a gente só teve, naquele instante daquele mês, enfim, a pandemia inteira, a gente concentrou em pagamento de funcionário, peças e acessórios e diesel. Mas o caixa da empresa, tanto é que vocês sabem, mensalmente está acontecendo uma assembleia na empresa, do sindicato, para concordar ou não, mensalmente, se concordam em receber o salário parcelado semanalmente pela falta de fluxo de caixa. E qual que é o faturamento da empresa mensal nos últimos 3 meses? Nos últimos 3 De mês a mês. Só um minutinho. R$812 mil em março, 644 em abril, 742 mil em maio. Junho e julho eu não estou com ele aqui ainda, porque a gente tem que fazer um ajuste ainda com a empresa São José. E o custo do salário, a folha de pagamento? A folha de pagamento, só um minutinho. Já. De mês a mês, exatamente como a senhora fez. Vereadora, eu não tenho essa planilha mês a mês da folha completa aqui comigo. Eu posso... Mas e qual o valor da folha de pagamento? A senhora não sabe? É mais ou menos 400 mil. Então, essa forma, mais ou menos assim, quanto que a senhora acha que pode fugir disso? Para cima e para baixo? Não foge muito. É porque assim, 200 e poucos mil que vai líquido para o funcionário, e depois a gente tem os encargos sobre a folha, que a gente tem que considerar sobre a folha, e a previsão do 13º para o final do ano. Sim, mas a gente entendendo que a senhora não está pagando INSS nem FGTS. Sim, eu estou pagando 200 e poucos mil. 200 e pouco. E de diesel, mais ou menos? De diesel... Mês a mês. Eu não tenho... Eu estou sem essa planilha do mês a mês aqui. Posso aportar para vocês também. Tá, vamos então, assim, a grosso modo, já que a senhora não tem essas informações aqui, a grosso modo. Eu gasto R$200 mil em folha de pagamento, eu gasto R$100 mil em diesel. O custo para a operação não parar, qual que é? O custo para ela não parar seria... E discrimine para mim quais são os gastos que realmente você não pode deixar de pagar. Tá. Seria 1.600.000, nesses mesmos meses, tá? De março, abril e maio.
No mês de março, 1.265.000, Que era a operação. que era a operação. Só ali a senhora já tinha um déficit ali de 1 milhão e quanto? 1.265.000. Tive um déficit de 452.000. No mês de abril, Mas por que esse déficit? Porque tem linhas a mais para equalizar essa conta. Como que é que a tarifa está muito abaixo do que ela A realmente tarifa está deveria muito ser? abaixo do que deveria ser. E o número de passageiros, né? Porque a gente está fazendo uma oferta de 70% de operação, que são as tabelas de sábado, e eu estou com um passageiro por volta de 50% da operação de antes da pandemia. Ok, então retornando só à questão do custo que não tem como deixar de pagar, que é a folha de pagamento, Folha de pagamento, a diesel, manutenção. peças e acessórios, os encargos, alguns encargos... Não, os encargos a senhora já falou que não está pagando. Desculpa, mas tem o benefício de vale alimentação, que é um valor expressivo, é por Sim. volta de 90 mil por mês. E plano de saúde do Sindimoc também, que a gente não pode atrasar. E a gente não pode atrasar o parcelamento dos veículos, E qual é esse valor? Mês? Dos veículos? Não, o valor assim, você fala assim, ó, essas contas eu não posso deixar de pagar, que é sagrada. Como o salário, que é a questão do diesel, para a operação não deixar de funcionar. 800 mil, 900 mil. A gente tem aportado, e daí o mês passado não pagou alguma conta. Ok, o meu tempo encerrou. Eu agradeço suas perguntas. Eu tinha várias perguntas, mas eu tenho certeza que os meus colegas aqui vão suprir essa falta de perguntas que eu não consegui realizar. Obrigado, dona Beatriz, pelas respostas.